Hoje eu tô aqui, tá um calor do caralho, eu tô suando feito um porco, tem esse brilho meio laranja na minha cara e a tela tá toda cagada, toda granulada. Esse vídeo não vai fazer muito sentido, mas isso faz parte do conceito da franquia que eu tô falando. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita, eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje a gente vai fazer as coisas um pouquinho diferentes. Vocês devem ter notado aí pela thumb que esse vídeo faz parte do projeto Planeta Terror, onde eu discuto alguns filmes de terror que não são americanos. Só que hoje a gente vai falar do filme e da saga mais essencialmente americana que existe. A minha meta hoje é falar um pouco sobre o Massacre da Serra Elétrica de 1974 e pincelar algumas coisinhas sobre as continuações, remakes e reboots e sequências e prequels que vieram depois. E por que a gente está fazendo isso? Porque em breve vai sair pela Netflix um novo Massacre da Serra Elétrica, porque o mundo não sofreu bastante aparentemente, e eu fiz uma maratona para me preparar para esse novo massacre. Mas então por que eu não fiz um vídeo específico para franquia, como já tem um quadro fixo aqui no canal? Bem, primeiro, eu não acho que exista uma unidade que defina isso aqui como uma franquia. E eu vou falar sobre isso um pouco depois. Mas ao mesmo tempo, todos os filmes são costurados por um tema em comum. E hoje eu vou lançar a pergunta: por que eu acho Massacre da Serra Elétrica o filme e a franquia de terror que define o que é o terror para os americanos? Mas ó, antes da gente encontrar o Leatherface e os seus parentes, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Em 1974, um grupo de malucos no sul dos Estados Unidos decidiu se unir para tirar uma graninha. Para isso, eles chamaram vários atores e foram filmar no meio do verão, no coração do Texas. Ali, eles contam a história de um grupo de amigos que se perde numa estrada e acaba se deparando com uma família de canibais e um assassino degenerado que usa uma motosserra. Aliás, o título brasileiro desse filme é uma fake news, porque o certo seria O Massacre da Motosserra. Mas convenhamos que isso não é tão atraente quanto uma serra elétrica. O Massacre da Serra Elétrica original foi dirigido pelo Tobe Hooper e foi escrito pelo Kim Henkel, que inclusive se tornaria uma figura muito presente, muito ligada à franquia, porque ele produziu e escreveu alguns dos filmes que vieram depois. E inclusive dirigiu o quarto, que na minha opinião é a melhor das continuações. E é bem importante ressaltar que o filme foi feito numa época onde ainda não existia esse conceito de cinema slasher como a gente conhece hoje. Na verdade, muitos teóricos apontam que Massacre da Serra Elétrica é meio como um proto-slasher, porque ele começou a trazer várias coisas pelas quais o gênero ficaria famoso fazendo. A gente tem um grupo de pessoas que vão sendo assassinadas uma garota final que é a única sobrevivente, um assassino mascarado que tortura suas vítimas usando uma arma perfurante. Enfim, são várias as coisas e os elementos que fazem com que Massacre da Serra Elétrica seja muito importante para o gênero do terror e que também tenha conseguido estabelecer o slasher, que ficaria muito popular com Halloween e todos os filmes que viriam a seguir. Mas eu sempre digo aqui que eu acho muito importante que a gente analise não só a história do filme, mas também o contexto no qual ele foi produzido. E eu acho que Massacre da Serra Elétrica é aquele exemplo indissociável da realidade da época, do que os Estados Unidos estava passando. E é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui. O Tobe Hooper, que dirigiu o primeiro filme, foi muito influenciado pela cultura hippie da época, que já estava entrando em decadência. Então, quando a gente conhece os protagonistas, os mocinhos, eles estão numa van, eles estão fumando o baseado deles, eles só querem viver no paz e amor. Enfim, a primeira cena, que é justamente essa cena da van, parece uma caravana para Woodstock. Só que a gente também precisa se lembrar que esse filme foi lançado na década de 70, e nesse período os Estados Unidos estavam se recuperando de um evento muito traumático que foi a Guerra do Vietnã. Por conta do serviço militar obrigatório, muitos jovens eram enviados para o país asiático e por causa disso, muitas famílias acabaram perdendo
entes queridos. E a gente também precisa lembrar que, por conta da derrota na guerra, os Estados Unidos estavam passando por um grande abalo econômico. Então, quando a protagonista, a Sally, o irmão dela e os amigos dela dão carona para um caipira muito esquisito, a gente está tendo algo muito maior do que só um prenúncio de todos os eventos sanguinários que iam vir a seguir. A gente também está tendo o confronto direto entre duas realidades muito diferentes dentro da cultura americana. De um lado, a gente tem essa galera riponga de classe média que tem uma educação formal e um certo nível de privilégio, confrontando o caipira miserável que representa meio que todo o white trash americano. O primeiro filme foi revolucionário em muitos aspectos, mas o que mais se destaca nele é esse lado grotesco. Primeiro que a história foi baseada na vida do Ed Gein, que foi um serial killer norte-americano muito famoso, e além disso, a fotografia meio granulada, meio tremida, ajudou a construir um senso foda de realismo. Por isso, tem muitos relatos e críticas da época que pintam isso aqui como um documentário dramatizado. E isso ajudou muita gente a acreditar que isso era real. Enfim, eu sei que parece muito bobo, ainda mais com a nossa mentalidade de hoje, tendo sobrevivido à Bruxa de Blair, mas eu queria ler uma coisinha aqui pra vocês. Ontem à noite assisti o Massacre da Serra Elétrica. Ele aparenta ser um documentário dramatizado que deixa pistas de ter sido filmado em 16mm e ampliado para 35mm. É um filme muito bom, que nós devemos levar a sério. Em minha opinião, ainda que seja amplamente dramatizado, nós estamos basicamente de volta com os tipos de considerações que enfrentamos com Manson. Esse memorando foi enviado em 1975 pelo Stephen Murphy, que era o chefe de comissão da censura britânica. Foi uma carta enviada para os funcionários dele, relatando mais ou menos o que eles poderiam esperar desse filme. E aqui ele cita inclusive o Manson, que foi um outro filme de 1973, que de fato era um documentário dramatizado. Então, sim, muita gente acreditou que isso aqui de fato era real. A prova disso é que o filme acabou sendo banido na Inglaterra, que estava passando por um momento muito obscuro, muito bizarro, com a censura comendo a rodo, e ele acabou se tornando parte dos video nasties, que eram filmes clandestinos, completamente proibidos pela censura britânica e que você só conseguia encontrar em alguns mercados ilegais. Uma pena que naquela época não existia o torrent. Mas todo esse desvio para dizer que o Massacre da Serra Elétrica acabou borrando alguns limites entre realidade e ficção, não só pela estética dele, mas também por lidar com vários medos e apreensões que eram muito comuns nos Estados Unidos da época. E quando você olha para o Leatherface e para a família dele, você está encarando a completa degradação dos valores morais dos Estados Unidos, principalmente dessa família tradicional. São pessoas que comem carne humana, que adotam um estilo de vida muito primitivo, ao mesmo tempo em que eles estão apenas defendendo o próprio território dessa galera metida da capital. Pra mim, esse é o ponto de terror mais glorioso no filme, esse choque de realidades, de vivências, esse atrito que faz com que o outro se torne uma pessoa monstruosa. E nem é defendendo o Leatherface e a família dele, por mais que eu também não julgue, mas eu acho brilhante a construção que o Tobe Hooper acaba fazendo aqui. Enquanto eu fiz a maratona dos filmes, eu também estava lendo esse livro aqui, que é Massacre da Serra Elétrica, Arquivos Sangrentos, do Stefan Jaworski. E tem uma fala do Kim Henkel que eu achei muito pertinente e que realmente me fez entender qual que era o pretexto que eles tinham com essa franquia. Ele diz que boa parte da história se baseia num conceito de esquizofrenia moral, que é basicamente uma inversão completa dos valores, ao mesmo tempo em que os personagens que vivenciam isso tratam com uma certa normalidade. Faz sentido para eles dentro daquele contexto. Ele cita, por exemplo, a própria casa da família Sawyer, que é toda nojenta, é toda suja, mas ao mesmo tempo eles têm um apreço por aquela casa e eles querem que as coisas sejam mantidas de forma normal. Então, quando o Leatherface serra a porta em determinado momento do filme, um dos personagens fica completamente surtado com ele porque ele está destruindo a casa, esse ambiente de segurança, de conforto. E essa visão é bem importante, eu acho que é o grande tema que liga esse primeiro filme aos outros que vieram depois,
justamente porque ele está tratando dessa ruptura do estilo de vida americano e como a fome, a pobreza e a guerra transformaram a base do país em pessoas imorais, violentas e sádicas. A cena do jantar, por exemplo, mostra muito bem esse contraste. Você tem a Sally que está ali amarrada, completamente desesperada, agoniada, ao mesmo tempo em que você tem o Leatherface e a família dele vivendo o que seria para eles um dia normal. É uma cena muito angustiante e, para mim, pelo menos, é a cena mais perturbadora da história do cinema. Eu real fico com um aperto no coração toda vez que eu vejo. Bem, o vídeo tava sério, tava bonitinho, tava inteligente, e agora, assim como o resto da franquia, a gente vai descambar, que a gente vai falar um pouco dos filmes que vieram depois. Eu não quero ficar aqui falando das sequências, dos prequels, dos reboots, das sequências de legado e nada do tipo, mas eu acho importante pincelar um pouquinho sobre eles, porque eles também lidam com esse tema da esquizofrenia moral. Para quem tá perdido, originalmente foram lançados 4 filmes da franquia original, esses que vocês estão vendo aqui desse lado, e aí, lá em 2003, quando Hollywood começou a produzir um monte de reboot de filme de terror, eles também fizeram a própria versão de O Massacre da Serra Elétrica, que é produzido pelo Michael Bay. E esse filme de 2003 acabou gerando um prequel que conta o início dessa história, que foi lançado em 2006. Só que aí essa ideia toda não estava dando muito certo, eles estavam querendo corrigir um pouco a franquia, e aí em 2013 eles lançaram um novo filme que ignora todas as continuações, o remake, a prequel do remake, e segue diretamente a história do original. E aí esse filme fez sucesso, então eles foram lá e fizeram um prequel desse filme que conta o início da história do Leatherface e como ele virou esse assassino desfigurado que a gente conhece. É uma bagunça, é muito confuso, mas eu nem sequer tentei entender exatamente qual que era a cronologia desses filmes, porque os estúdios também não ligam muito para isso. Principalmente ali nos 4 filmes originais, você não tem nenhum indício, nenhuma conexão de que esses filmes eles são continuação um do outro. Parece que eles são só filmes jogados. Na verdade, o único que tenta estabelecer uma cronologia um pouco mais certa é o filme de 2013, que de fato é uma continuação direta do filme de 74. Mas falando precisamente da quadrilogia original, eu não sei explicar, mas é quase como se o Kim Henkel, que é o roteirista do primeiro filme, tivesse pego o roteiro desse primeiro filme, enviado para 4 realidades alternativas, e aí os diretores dessas realidades foram lá, dirigiram o filme deles, voltou para nossa realidade e eles lançaram esses filmes em sequência. O que eu quero dizer com isso é que os filmes são iguais. A premissa deles é igual, todos eles seguem um grupo de amigos que vão sendo assassinados um a um, tem a cena de revelação do Leatherface, tem uma sequência de jantar, tem gostosa sendo pendurada no gancho, no fim você tem o Leatherface ou outros personagens dançando, balançando com a serra, enfim, são literalmente o mesmo filme. A diferença é que cada um deles chega num nível de absurdo que o outro sequer tentou chegar. Além disso, existem algumas mudanças em termos de visuais. Não tem uma unidade muito correta que segue o filme de 74. Cada filme aproveita para fazer um surto muito diferente. O segundo, por exemplo, foi dirigido pelo próprio Tobe Hooper, mas ele foi produzido quase que 10 anos depois do original e ele tem uma estética muito diferente que é muito mais próxima dos anos 80. Enfim, eu sei que eu tenho muito conhecido que ama esse filme, eu sei que o filme Twitter vai me cancelar, mas eu não gostei muito, eu achei só gritaria e balbúrdia e enfim. Queria ter gostado mais. O terceiro filme, ele existe. Não tem muita coisa que dê pra falar sobre ele, eu acho que ele é um filme ok, não me ofendeu também, mas o quarto, meu amigo, esse pra mim é o melhor filme da franquia original, talvez quiçá melhor que o próprio original. Tem de tudo, tem Leatherface travesti, tem Sociedade Secreta, tem os 2 atores com o nome mais difícil de pronunciar de Hollywood. Ele é simplesmente insano, eu gosto muito desse filme, e eu acho que ele também vai tocando um pouco naquela ideia de degradação moral quando a gente pensa nessa ideia do Leatherface um pouco mais afeminado. Porque ele foi lançado lá pelos anos 90, onde a comunidade queer era o grande problema dos Estados Unidos, principalmente por causa do HIV. Já os 4 que vieram depois, ou seja, o remake de 2003, o prequel do remake de 2003, a sequência de Legado de 2013 e a prequel da sequência de Legado de 2017, eles são os mais diferentes. O que eu quero dizer com isso é que eles realmente tentam inovar um pouco na premissa
e fazer histórias um pouco mais originais. E o resultado é meio irregular. Tem filme que é muito bom nesse bolo, tem outros que são muito ruins, mas eu gostei. Assim, eu sinto que depois de ver 10 filmes de Hellraiser, eu precisava de uma franquia ruim para adotar. E eu acho que o Massacre da Serra Elétrica cumpriu muito bem essa função. Mas, de modo geral, eu acho que todos esses 8 filmes, mesmo com seus altos e baixos, com suas problemáticas, todos eles conseguem comunicar muito bem qual que é o tema da franquia, que é justamente essa inversão de valores. E eu admiro como que eles têm um olhar quase que contemplativo para perceber que a ameaça às vezes vem de dentro e não de fora, não é o estrangeiro. Eu tô bem cansado de ver esses filmezinhos que é tipo um grupinho de amigos 100% brancos e americanos vão para uma selva na África ou para o deserto no México e lá encontram um mal ancestral que vai acabar com a vida deles. Enfim, eu tô muito exausto desse tipo de filme, eu sei do que vocês sabem de que tipo de filme eu tô falando, e eu acho que Massacre acaba fornecendo algo um pouco mais diferente. Ele expõe e ele revela a face feia dos Estados Unidos. Principalmente porque boa parte desses filmes acaba atacando um pilar central no American Way of Life, que é justamente a família tradicional. Sabe, aquela que é composta por papai, mamãe, os filhozinhos, que não tem espaço para viado para sapatão. E ao mesmo tempo que esses filmes mostram esse ideal deturpado, cada um deles aproveita para explorar algum traço cultural da própria época. Então, o original a gente tem toda essa questão dos hippies e da guerra do Vietnã. O segundo já vai falar muito da cultura de consumismo, de pessoas que são criadas em shopping. E o quarto, por outro lado, ele já toca um pouco mais nessa ideia de adolescentes que são criados desde cedo dentro dessa cultura de violência. E por aí vai. E respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, por que eu acho que o Massacre da Serra Elétrica define a grande essência do terror nos Estados Unidos, é porque não existe nada mais assustador para o povo americano do que descobrir de repente que eles não são mais o ápice da civilização moderna. E eles acham que são, mesmo com provas do contrário. Então eu sinto que, intencionalmente ou não, o Tobe Hooper conseguiu criar uma rachadura ali no American Way of Life com o primeiro filme. E a cada novo filme, essa rachadura foi sendo expandida e se tornando um buraco cada vez maior. Ó, tá vendo um buraco? Mostra lá o buraco, filma o buraco. Eu não sei se isso vai ser muito bem explorado por esse novo que tá vindo aí, mas eu espero que sim. Mesmo com esse novo filme parecendo ser bem podre, vamos ser sinceros, né? Enfim, essas são algumas opiniões sobre o Massacre da Serra Elétrica, que é um verdadeiro caos em forma de franquia. Eu tava completamente absurdado vendo aquilo. A cada filme eu sentia minha sanidade, assim, se dissipando. Mas eu gostei da experiência. Eu acho que tem muita coisa ruim aqui no meio, mas também tem muita coisa bacana para ser analisada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aí nos comentários também o que vocês acham da franquia, qual que é o filme favorito de vocês e se o Leatherface travesti do quarto filme é o melhor Leatherface, sim ou claro. E lembrando também que vai ter vídeo do filme novo assim que ele sair. Eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com essas próximas semanas aí e os horários e dias de postagem aqui dos vídeos, porque eu ainda tô me organizando, eu ainda tô estudando um pouco para saber qual que vai ser o melhor dia para soltar vídeo aqui no canal, mas em breve a gente se regulariza, eu espero. Mais uma vez, só lembrando, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar também, ou sei lá, mandar para seus amigos no Twitter, porque isso ajudaria muito essa bichinha. Enfim, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Só compartilhar uma pequena anedota da minha vida, que eu tenho uma história muito engraçada de trauma com o Massacre da Serra Elétrica, porque uma vez na locadora, quando eu era muito pequeno, eu devia ter por volta de uns 8, 9 anos, eu aluguei Xuxa Abracadabra, em fita VHS ainda. E assim que eu cheguei em casa, eu descobri que a fita veio trocada e que dentro tinha o Massacre da Serra Elétrica, o original lá de 1974. No caso, eu nem sequer cheguei a assistir, só que tinha o nome do filme no VHS e a ideia para mim de um massacre com uma serra que era elétrica era completamente perturbadora. Então eu fiquei em estado de calamidade, assim, eu levei anos para me recuperar disso. Eu não podia ver uma foto do Leatherface que me dava gatilho, crise de ansiedade, sei lá, ataque de pelanca. Mas eu vi recentemente todos os filmes e eu acho que eu consegui superar esse trauma e talvez criar alguns no processo.